Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Costa. Estamos começando mais um GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje nós estamos aqui com a doutora Antonella Zanetti. Ela é oncologista pediátrica. Doutora, antes da gente começar, a doutora poderia se apresentar, falar um pouco a respeito da sua história, da sua trajetória? Claro, meu nome é Antonella Zanetti, eu sou oncologista pediátrica, trabalho no Hospital Erastinho, aqui da cidade de Curitiba, e então eu fiz faculdade de medicina no Rio Grande do Sul, depois eu fiz a residência de pediatria no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e dali eu fui para o Canadá, onde eu fiz a minha especialização de hematologia e oncologia pediátrica. Da hemato-onco, eu fui para o transplante de medula óssea pediátrico e terapia celular. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo, trabalhando no Sírio-Libanês. E do Sírio-Libanês, eu vim para Curitiba para começar, então, com o serviço de transplante de medula óssea pediátrico no Hospital Erasto Kettner. Legal. Aí eles fazem o recorte. Doutora, em quais situações o transplante de medula óssea é indicado? Então, a gente indica o transplante de medula óssea em algumas situações. As principais e mais conhecidas são nas doenças oncológicas, então na leucemia, no linfoma, o transplante alogênico e tem o transplante autólogo, que a gente vai falar um pouquinho depois, onde a gente faz nos tumores sólidos, então o neuroblastoma, sistema nervoso central, tem indicação de transplante autólogo. E algumas doenças benignas também têm indicação do transplante de medula óssea. Entre elas, a aplasia de medula, anemia falciforme, algumas imunodeficiências, que é uma delas a mais conhecida, a criança da bolha, que chama SCID. Então, o SCID também tem indicação de transplante de medula óssea. Essas são as principais e mais conhecidas. Essa última eu não sabia que tinha essa indicação. Que interessante, né? Uhum. É, porque ele faz o transplante de medula óssea, não é nada mais do que você fazer uma. Você corrige um defeito da fábrica do sangue, né? Uhum. Então, a medula que precisa ser substituída, você tem algum problema nela, na produção das células que saem da medula. Então, tanto as células do sangue, né, hemácia, plaqueta, linfócito, quanto a parte de imunologia, né, são as imunodeficiências. Então, se tem algum problema de imunodeficiência, que é o caso do SCID, da criança da bolha, eles não têm nenhuma defesa. Então, ele não produz a defesa de nenhum tipo. Uhum. E para isso, então, a gente faz a substituição dessa medula para que ela passe a produzir a célula de defesa que ele não tem. Entendi. Aí. E qual é o objetivo principal do transplante de medula óssea nesses casos? Então, o principal motivo é. Pera, podemos fazer de novo? Uhum. Posso só continuar? Então, o principal objetivo do transplante é substituir a medula óssea que tem problema na sua fabricação. Então, você vai eliminar a doença, a medula que tem problema, por uma medula saudável, Uhum. né? Então, além de você colocar células boas para funcionarem, você faz uma reconstituição do sistema imune, Uhum. trocando a fábrica do sangue. Entendi. Então, esse é o principal objetivo do transplante de medula. É muito interessante, né, essa analogia, né? A fábrica do sangue, Isso, é. né? Porque daí é mais fácil da gente entender, né? Aham, é exatamente o termo que eu uso quando a gente vai explicar para as famílias e para as crianças. Uhum. Né? Porque às vezes as crianças chegam sem saber, eles sabem que eles vão fazer um tratamento, mas eles não sabem o quê, Aham. né? Eles sabem que eles têm um problema, não sabem muito bem aonde, e aí então a maneira como a gente explica para eles é Uhum. isso. Você tem uma fábricazinha dentro de você que essa fábrica está com defeito. Então você Uhum. tem que mandar todos os funcionários embora, fazer uma fábrica nova e contratar novos funcionários para vir trabalhar na sua fábrica. Ai, que interessante, É, né? E porque daí eles vão entender de uma forma isso, lúdica, né? Que é, legal. é a maneira como a gente explica mais fácil. Uhum. Pronto. Existem diferentes tipos de transplante de medula óssea, doutora? Sim, então o transplante de medula óssea tanto existe diferentes tipos quanto diferentes fontes, né? Então, tipos a gente fala, existe o transplante
halogênico, que o halogênico é quando você precisa de um doador que seja 100% compatível, ou hoje a gente chama de haploidêntico, quando ele é 50% compatível com o paciente. E tem o transplante autólogo, que o transplante autólogo é a célula do próprio paciente que é reinfundida depois de uma quimioterapia de alta dose. Então, a gente tem esses dois tipos de transplante. E os tipos de fonte, tanto célula da própria medula coletada, ou célula de sangue periférico, ou outra fonte que a gente utilizava muito mais e hoje em dia a gente utiliza menos, que é célula de cordão umbilical, né? Então a gente faz transplante de medula coletada de sangue de cordão. Olha que interessante. Uhum. E eu mesma posso ser a minha doadora, a minha autodoadora, é isso? Isso, para algumas doenças, sim. Uhum. Né? Então, por exemplo, linfoma, doença de adulto, mieloma múltiplo. No caso das crianças, tem uma doença que chama neuroblastoma, que você faz o transplante. Daí, nesses casos, sim, você coleta a célula antes da quimioterapia. Uhum. Essa célula é congelada, e aí você faz a quimioterapia e depois reinfunde a sua própria célula. A gente chama de transplante, mas na verdade não é. É uma autoinfusão, né? Autoinfusão. Isso. Uhum. Porque é seu mesmo, Uhum. né? O que a gente faz? A gente só preserva essa célula antes da quimioterapia. Porque depois que você fizer a quimio, o tempo de recuperação da sua fábrica voltar a funcionar é muito grande, e o risco que você corre por ter essa imunidade por muito tempo sem resposta pode ser um risco maior do que o benefício da quimioterapia, né? Entendi. Então a gente preserva e depois a gente reinfunde. Uhum. Doutora, para que haja um transplante de forma. Eu achar as perguntas muito compridas. Vamos de novo. Eu vou ler essa aqui, tá? Só você me falar quando que dá. Pode seguir? Tá. O transplante de medula óssea muitas vezes depende de um doador compatível, né, doutora? Isso. Qual é o papel fundamental do doador nesse processo? Então, o doador compatível é essencial para o sucesso do transplante, né? Então, porque ele vai estar doando células saudáveis para uma medula que não funciona. Então, você vai estar dando célula que realmente vai funcionar. Uma fábrica vai voltar a ser produzida, né? Produzir as células saudáveis. O doador compatível, então, essa compatibilidade vai diminuir o risco de rejeição, porque se eles não forem compatíveis, existe o grande risco dessa medula nova ser rejeitada. Então, por isso a gente fala tanto do doador 100% compatível. Às vezes, a gente aceita um 90% compatível também, né? Quando você não acha outro doador, enfim, faz várias buscas e o que você acha é um 90%, você faz com o 90%. Então, mas a compatibilidade genética, nesse caso, é bem importante, por isso a gente reforça tanto a busca do doador compatível. Sim, que né? seja 100% compatível. Aham. E lembrando também que a compatibilidade e o doador pode ser a única chance de cura para essa criança ou para esse paciente, né? Então, a importância de ser um doador, de você se tornar um doador, é gigantesca, né? Que às vezes você pode estar salvando uma vida. Sim. Próximo. Doutora, qualquer pessoa pode se tornar um doador? Existem, assim, alguns critérios específicos? Pode fazer? Pode só repetir que deu um probleminha. Tá bom. Deixa eu só. Doutora, qualquer pessoa pode se tornar um doador ou existe um critério específico para que a pessoa se torne? Sim, existe alguns critérios, alguns específicos. No caso do Brasil, tem um sistema que controla via SUS, que chama Redome, é um cadastro, onde você pode fazer no Hemobanco, no banco de sangue, mais próximo da sua casa. Para fazer o cadastro, você tem que ter entre 18 e 35 anos. E
Para se cadastrar, sim, tem que ser dentro dessa faixa etária. Uhum. Mas se cadastrou antes dos 35, você fica no banco até os 55 anos de idade. Ah, Né? interessante. Então, essa Uhum. parte é importante a gente frisar bastante, porque para o cadastro é entre 18 e 35. E depois que você está inscrito, então você fica no cadastro ativo até os 55 anos. Uhum. Não ter nenhuma doença infecciosa, contagiosa, não ter histórico de câncer, são os principais. Uhum. Muitas pessoas perguntam de tatuagem e piercing se isso é uma contraindicação. Ela não é uma contraindicação absoluta, mas às vezes a gente tem que esperar aí um tempo. Então, da tatuagem do piercing, 6 meses para você se tornar, então, ser elegível a ser doador Entendi. de medula. E fora o câncer, tem alguma outra doença pré-existente que pode dificultar esse processo ou impedir o processo? Algumas doenças autoimunes e as infecciosas, a principal, HIV, hepatite, são duas doenças infecciosas que contraindicam, né? Você não pode se cadastrar se você tiver histórico de uma delas. E as doenças autoimunes também te contraindicam. Ah, interessante. Uhum. Doutora, e o cadastro para se tornar doador envolve algum custo, um risco para a pessoa que vai doar? Não, o cadastro é completamente sem custo nenhum para o doador. Então, é tudo pelo SUS. Você faz no banco de sangue, no Hemobanco, o cadastro. Não tem risco, né? O risco é mínimo. Então, depende de como vai ser a sua doação, que pode ser de 2 tipos diferentes. Você pode fazer ou por aférese, que é coleta periférica. Então, o que a gente faz é estimula a medula do doador a produzir um pouco mais de célula, e aí depois, pelo sangue periférico, faz essa coleta das células que foram estimuladas. Ou, a outra alternativa é coleta direto da medula. Então, esse vai para o centro cirúrgico, é anestesiado. No centro cirúrgico, a gente coleta direto do osso da bacia, onde a gente coleta a célula da medula diretamente da medula. Né? Então, ela não vai para sangue periférico para ser coletada. Você coleta a célula mais jovem, mais bebê, como a gente fala para as Entendi. crianças, né? Aham. Você pega as células tronco mesmo, a célula bebezinha, antes de passar por qualquer maturação, que depois que ela está no sangue periférico, ela já maturou uma vez. Então, ela já é uma célula um pouquinho mais... Ela já saiu do berçário e ela está na pré-escola, né? Então, depende do tipo que você faz. Os riscos também são dependendo do tipo. Então, você vai fazer uma coleta de medula propriamente dita. Tem o risco anestésico, o risco de uma cirurgia, de uma microcirurgia, né? Que é a mesma coisa quando você vai, sei lá, retirar a amígdala, fazer uma cirurgia de apendicite. É o mesmo risco, mas é mais pelo risco anestésico do que pelo próprio procedimento. Entendi. E o custo é completamente custeado pelo SUS. Então, não tem gasto nenhum para o custo doador, nenhum. não tem custo nenhum. Então, precisamos fazer um movimento para as Isso, pessoas para as pessoas se cadastrarem e depois de feito o cadastro, lembrar que tem que manter atualizado. Sempre está atualizando o cadastro. Interessante. Que na verdade, assim, eu mudei de endereço, eu mudei meus telefones, meu e-mail não é Até mais para o ser mesmo. encontrado, né? Isso, Se for justamente. necessário encontrar. Hoje em dia facilitou muito, porque as pessoas não ficam mais mudando de e-mail tão frequente, é o celular, é o número do telefone, é muito mais fácil de você ser encontrado do que era antigamente, que era telefone fixo, que você mudava de endereço, mudava o telefone. Sim. Então, isso facilitou bastante, mas que antigamente era um grande problema, porque a gente tinha muitos doadores cadastrados, mas era muito difícil de você encontrar. Puxa vida. Então, às vezes, você achava um doador compatível no banco. Então, no papel, você tinha um doador compatível, Mas não conseguia mas na realidade, encontrar. você não conseguiu o Olha contato só. desse doador.
Isso é importante nessa informação, porque às vezes a pessoa nem se atenta, muda É. e não se atenta de que tem esse compromisso, né? Porque a Uhum. pessoa ela se coloca nesse compromisso, né? Às vezes ela nem lembra, Não lembra, né? né? Porque às vezes é campanha, tal, você se empolga com a campanha, você Uhum. acaba fazendo o seu cadastro e 10 anos depois você não lembra que enquanto você estava na faculdade teve uma campanha, você se cadastrou e aí mudou teu telefone, casou, mudou o endereço, mudou o e-mail, né? Tudo isso pode acontecer. Então tem que sempre lembrar que um dia você fez esse cadastro Uhum. e que o seu nome ou o seu sangue pode estar lá e pode ser considerado como um doador para um paciente que está ali esperando. E aí a gente tenta entrar em contato, não consegue, e esse paciente às vezes não tem o tempo de esperar, Uhum. né? Então, esse é a questão uma das questões mais importantes de a gente lembrar. Uhum. Gente, se vocês fizeram o cadastro, dá uma olhada se está atualizado, hein? Uhum. Doutora, como é determinada a compatibilidade entre o doador e o paciente? Então, existe um teste que chama histocompatibilidade, que a gente chama de HLA, Uhum. que é como se fosse um código genético, onde a gente compara, então, o código genético do paciente com aquele que tem, com os doadores cadastrados. Uhum. Ou pode ser irmão, né, alguém da família, onde você também vai fazer essa comparação do código genético do paciente com o provável doador. Então, esse teste é feito através de 5 ml de sangue ou um swab de saliva que a gente coleta do doador. O paciente também faz esse mesmo processo, ou a saliva ou os 5 ml de sangue. E aí, depois de coletado esse exame, saindo esse resultado, é que faz então o comparativo. Uhum. É mais ou menos como você pegar um quebra-cabeça e você ter que encaixar uma peça na outra, né? Então, é uma pecinha que só encaixa com outra determinada. É uma específica peça que encaixa com aquela, né? Uhum. Então, a gente faz a busca desse encaixe, Uhum. chama HLA. Então, é o HLA compatível 100%, 90%, às vezes 50%, que é a modalidade de transplante nova, que a gente chama de haplo idêntico. Então, é pelo código genético. Uhum. Doutora, uma vez encontrado o doador... Tem que falar de novo. Doutora, uma vez encontrado o doador específico com que é compatível, como é feito esse processo até o transplante? Depois que você encontra o doador compatível, então o doador vai ser chamado pelo Redome para fazer uma segunda coleta para você verificar se aquela compatibilidade é real, né? Então, que esse sangue não foi trocado, que não teve algum erro de digitação do laboratório. Então, a gente sempre faz um teste confirmatório. Então, você vai ser chamado, vai coletar de novo, depois de confirmado. Então, eles vão entrar em contato de novo com esse doador, dizendo que foi confirmado, se você realmente aceita fazer essa doação. Lembrando que em qualquer momento você pode desistir dessa doação, só que a gente sempre tem que lembrar que tem alguém esperando por esse momento. É uma vida que está em jogo e que está aguardando. Então, assim, se você pensa em desistir, já deixe bem claro do início, nem coleta o teste confirmatório. Porque cria toda uma expectativa na equipe médica, no paciente, na família, apesar de a gente não falar para as famílias antes de ter confirmado que o doador aceita fazer a doação. Até porque quem está na expectativa não é só o paciente e a família, é a equipe toda, né? Tem muita gente envolvida nessa espera, né? Nessa busca. E então, depois de confirmado a compatibilidade, você tem a opção, às vezes a equipe médica faz o pedido, mas o doador sempre tem a opção, né? É falado os 2 tipos que pode ser feito. Um é a coleta por aférese, que é a coleta periférica, onde a gente estimula a medula a produzir um pouco mais de célula, faz 4 ou 5 dias de uma medicação específica, onde você vai estimular a tua medula a produzir as células para depois serem coletadas pelo acesso periférico. Então, além de fazer o medicamento para estimular e depois fazer a coleta, você vai precisar de um catéter, onde por esse catéter você vai ser conectado a uma máquina, como se fosse uma máquina de hemodiálise,
onde nessa máquina, a máquina vai selecionar a célula-tronco, onde ela coleta, então, a célula-tronco e devolve o restante do sangue para o paciente. E o outro tipo, que é a coleta direta pela punção de medula óssea. Esse segundo tipo, que é a punção de medula, vai para o centro cirúrgico, então você é anestesiado, vai para o centro cirúrgico, faz a coleta, que demora em torno de 2 horas, tudo vai depender do volume que precisa ser coletado, quanto menor o paciente, menor o volume que você precisa, então dependendo do volume é o tempo também do centro cirúrgico. E aí, terminada a coleta, a gente faz um curativo ali no local, o doador fica normalmente um dia internado, e no dia seguinte a coleta, então, vai para casa e ali terminou o seu ato, sua boa ação. Às vezes as pessoas perguntam, mas isso dói? Dói como se como se você tivesse caído e batido o quadril numa cadeira, no chão, né, em algum lugar. Essa é a dor que normalmente fica quando é coleta de medula específica. A coleta periférica não tem dor, até porque se precisa de catéter, você vai para o centro cirúrgico para passar o catéter. Então, não é um processo que dói. Né? A gente fala, o que dói é a família que está esperando, às vezes o paciente que acaba morrendo muito cedo, né? Uma criança que deixa de ter uma vida adulta ali, isso sim dói. Né? É verdade. Dói para a família perder uma criança tão jovem, que não teve a chance por estar esperando um doador. Então a gente faz essa conversa sempre, assim, o que dói na verdade é o doente, né? O que está sofrendo. Para você vai lá em 5 minutos, em 1 hora, você fez o seu processo de doação, não sentiu quase nada, né? Ou às vezes realmente não sentiu nada, porque está sedado enquanto está fazendo o procedimento, e pensar do outro lado, a criança que às vezes está lá há 3 anos em tratamento. Então, o peso de dor, né? Tem que ser muito bem pensado. Claro, até porque assim, o que é uma dorzinha Isso. comparada a uma vida, né? Ser o herói na vida de alguém, né? A heroína na vida de uma criança, principalmente, né? Um anônimo que pode estar salvando uma vida. Isso. Doutora, e como é esse processo de pós-doação, os cuidados que precisam ser feitos? Os cuidados que a gente orienta normalmente é um repouso de no mínimo aí 24 horas, quando é estimulado para fazer a coleta periférica, que na verdade o repouso vai depender muito de cada paciente. Às vezes, por eles terem estimulado a produção de célula, eles sentem um pouco de dor, como se o osso estivesse sendo exprimido para produzir um pouco mais e mandar essa célula para fora. E aí, então, isso pode ser um processo, às vezes, dolorido, né? Então, é a questão de quanto você tolera de dor. Então, mas a orientação é a hidratação, o repouso, que vai depender muito do tipo de coleta. Quando é coleta de medula mesmo, a gente orienta aí 7 dias de repouso, sem exercício físico, sem levantar peso, subir e descer escada, mais pelo risco de sangrar o local onde foi puncionado, do que qualquer outra coisa. Então, o principal é a hidratação e o repouso. Doutora, o anonimato entre o doador e o receptor é sempre mantido? Sim, o anonimato é sempre mantido. No Brasil, a gente tem uma lei que protege por pelo menos 1 ano esse anonimato. E aí é sempre dependendo se a família tem o interesse de conhecer e se o doador também está disposto a conhecer, né, a ser revelado. A gente faz isso, ou o Redome faz isso, uma maneira de preservar, porque às vezes acontece alguma coisa, essa criança acaba falecendo no processo, e aí se você fica sabendo antes de quem era, e aí fica sabendo que ele faleceu, acaba às vezes até Tendo se uma questão culpando. emocional envolvida, Ou se culpando, né? Fala, será que a minha medula não era boa e por isso teve problema e essa criança acabou falecendo? Então, é uma questão até por isso o sigilo é tão importante. Para preservar os dois Isso, lados, os né? 2 lados, E aí, então, sempre o primeiro contato, depois de 1 ano, a quebra do sigilo é
pelo centro transplantador. Então, se o paciente mostra interesse em conhecer, sempre o primeiro passo é pedir para a família ou para o próprio paciente fazer uma carta anônima, né, agradecendo, falando, qualquer coisa, o que você tem vontade de falar para o seu doador. Sim. Então, é um contato anônimo no início, e aí nós entregamos para o Redome entra em contato com o doador e manda, então, essa carta, esse e-mail, né, através do Redome. E aí, se o doador quiser responder, então ele responde. Então, depois de 1 ano, esse é o primeiro contato. Aí, depois de 2 anos, é que você pode revelar um nome e você fica sabendo, então, quem é e quem foi o seu doador, quem é o paciente que recebeu, para poder ter, então, o contato, né? As famílias se conhecerem, saber quem foi que você salvou, né? A gente tem algumas histórias muito bonitas de crianças que acabaram depois conhecendo o seu doador, né? E tem casos da pessoa que doa querer conhecer a pessoa para quem doou? A maior parte das vezes eles querem conhecer, querem saber para quem eles doaram. Às vezes até quando fala que vai ter que esperar 1 ano, fala, mas eu tô salvando a vida dele, por que que eu tenho que esperar 1 ano para conhecer? Né? Então tem todo esse lado, assim, que precisa ter um pouquinho de jogo de cintura, né, na explicação, né? Saber que é preservando tanto um lado quanto o outro. Sim. Isso. Doutora, a gente vai entrar no quadro agora de mitos e verdades e esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito do transplante de medula óssea. É verdade que a medula óssea doada é a mesma coisa que a medula espinhal? Essa confusão é muito comum, as pessoas confundem bastante e perguntam muito sobre isso, por eles terem o mesmo início de nome, né? Fala medula, primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a medula espinhal, né? Que é a que passa na vértebra, onde você pode ficar paralisado, você pode perder o movimento das pernas, dos braços, enfim. Né? Então, esse é ligado ao sistema nervoso central. Então, essa é a medula espinhal. A medula óssea é completamente diferente, está longe uma da outra. Então, o risco não existe, né, de você, sem querer, pegar a medula espinhal e acabar ficando paralítico ou perder movimento. A medula óssea como a gente já falou, é a fábrica do sangue. Então, todos os ossos nossos, o interno, dentro dele, é a medula óssea, que é o que produz, então, a célula do sangue. Elas são bem longe uma da outra, então esse risco não existe de acontecer. Então, isso é um mito. Olha só. A medula espinhal é onde é a coleta para saber se tem Meningite. Isso. Olha só. Eu não sabia. E eu garanto que tem muita gente que não sabe. E a segunda é se é verdade que apenas as pessoas da mesma família podem ser doadoras de medula óssea. Isso é um mito ou é uma verdade? Não, isso é um mito. Não, você não precisa ser parente para ser um doador, né? Tanto que o Redome, que é o sistema de... Oh, meu Deus. Precisa cortar ou posso só Pode continuar? continuar que daí ele edita. Tá. Então, você não precisa ser parente para ser um doador compatível. Os doadores voluntários, né, não são parentes. E quase 70% dos transplantes ou dos pacientes que precisam de um doador não são parentes. Né? Então, são doadores voluntários que são compatíveis com aquele paciente. Então, essa história de que você só precisa ser parente para ser um doador de medula é um mito. E é um mito que realmente é muito comentado, muito falado. E que a gente precisa desmistificar das pessoas isso. também acreditam nisso, né? Acha que só quem é parente, tanto que às vezes as famílias chegam e falam, eu vou chamar os primos, os tios para virem aqui coletar para ver se eles são compatíveis para minha criança ter uma chance maior de ter um doador compatível. E isso não é verdade, né? Porque se a gente pensar que até os irmãos têm só 25% de chance de serem compatíveis, aí você pensa um primo. Se o irmão tem 25% de chance, o primo tem quase 2% de chance. E
o cadastro do doador voluntário, a chance é de 1 em 100 mil. É muito maior. Assim, né? Maior, mas é o que a gente fala para as Porque são famílias. muitas pessoas cadastradas Isso, em comparação aos primos que a isso, gente tem, né? isso. Aham. São 5 milhões de pessoas cadastradas no Banco Brasileiro. E desses 5 milhões ali cadastrados, a chance do paciente encontrar alguém é de 1 em 100 mil. Uhum. Então, né, acaba sendo pouco, se você pensar, é ganhar na loteria, Sim. né, ter um doador compatível. Uhum. Então pode demorar bastante tempo, né? Uhum. Puxa vida. Agora a gente vai pro quadro das perguntas dos pacientes. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui onde está a Ana, que eu fiz bem bonitinha a resposta dela. Acho que achei. Ana, doar medula uma cirurgia arriscada? Essa é a pergunta dela, né? Uhum. Uhum. Doutor, agora nós vamos começar o quadro onde a gente tem perguntas reais dos pacientes do Guia Saúde. Uhum. E a Ana, ela pergunta assim: tenho medo de doar medula óssea, pois ouvi dizer que é uma cirurgia arriscada. Isso é verdade? Ana, essa é uma ótima pergunta. E não é verdade. O risco é muito pequeno, o risco é muito baixo quando você faz a sua doação de medula. Não necessariamente você vai para o centro cirúrgico para fazer essa coleta de medula. Você pode fazer por sangue periférico, é uma opção do doador, né? É falado sempre, a gente explica que existem 2 maneiras de doar, sendo uma por coleta periférica e outra por punção de medula. Então, a única que você vai para o centro cirúrgico, onde tem um pequeno risco pelo risco anestésico, que é igual a qualquer outra cirurgia que você for fazer. Então, você vai fazer uma retirada de amígdala, você vai precisar ser anestesiada. O risco anestésico é o mesmo do risco para ser um doador para uma doação de medula. E por coleta periférica, esse risco, na verdade, não existe, porque é coleta de sangue periférico, né? Então, você pega um acesso venoso nos 2 braços, porque precisa ser um para sair e o outro para entrar, como se fosse um sistema de hemodiálise. Então, por uma veia vai sair o sangue e na outra vai voltar depois de ter pego a célula que é o que a gente precisa para doação de medula. E aí o risco é quase inexistente, né? O máximo é estourar uma veia. É. Então, Então é o risco baixíssimo, né? A isso. gente precisa tirar esse medo das pessoas que têm a intenção de doar, né? Isso. E outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, que o transplante de medula não é uma cirurgia, né? Que muitas pessoas perguntam: ah, mas você opera, você vai para uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia de transplante, como que é isso? Então, o transplante não é uma cirurgia. Para quem doa, ele passa por um procedimento no centro cirúrgico para fazer a coleta, mas isso não é uma cirurgia. É uma agulha que a gente coloca, então, no osso da bacia, depois do doador estar sedado e anestesiado, né? Então, não é uma cirurgia. É diferente. A cirurgia de um procedimento é Isso, diferente, né? aham. Aí a gente tem uma pergunta do Carlos, e ele diz assim: se eu me cadastrar como doador, serei chamado rapidamente para doar? Carlos, essa também é uma ótima pergunta. Então, assim, na verdade, não existe um tempo, né? A partir do momento que você está cadastrado, você pode ser chamado em 15 dias, em 1 mês, como você pode nunca ser chamado. O importante é lembrar que você está ali, dando a chance de salvar uma vida, né? Tendo a possibilidade aí de ser um anjo e conseguir salvar alguém que está precisando. A questão do tempo é muito relativo, justamente pela compatibilidade. Então, às vezes, você pode dar a chance, você pode ter a sorte de ser compatível com alguém já nos primeiros 15 dias que você fez o seu cadastro, e às vezes, por ser tão raro, você achar um doador 100% compatível, isso pode demorar e você pode nunca ser chamado. Mas a partir do momento que eles encontram, então, um paciente que seja compatível com você, você vai receber uma ligação do Redome pedindo para que você volte ao banco de sangue, fazer uma nova coleta para ver a compatibilidade, se está confirmada, fazer sorologia, ter certeza que você não tem nenhuma doença, que você está apto a doar.
E aí, então, vai ser combinado com você, dependendo da sua disponibilidade, quando que você pode fazer essa doação. Lembrando que, às vezes, o seu tempo é diferente do tempo do paciente que está lá Sim. esperando. Então, o quanto antes você puder, melhor. Uhum. E que todos passemos a ser, né, Uhum, doadores. E agora, tendo todos esses esclarecimentos, fica mais fácil de a gente tomar essa decisão, né, doutora? isso mesmo. O que a gente mais precisa é que tenham doadores voluntários aí Uhum. disponíveis e cadastrados no banco. Legal. Isso. Aí agora a gente vai para. Doutora, levando em conta tudo isso que a gente conversou, qual é a mensagem mais importante que a doutora quer deixar para as pessoas que têm o interesse em doar e aquelas que ainda não se despertaram para isso? Uhum. Então, eu acho que a mensagem principal que é o que eu quero deixar para todo mundo é que o ato de doar é um ato que pode estar salvando uma vida, Uhum. e então é uma doação do seu tempo para que você possa, é um ato de amor e solidariedade, né? Que você é uma pessoa saudável, pode estar ajudando um paciente que está ali à espera de um telefonema. Uhum. Eu acho que esse é o principal. Lembrar que você pode devolver o sorriso para uma criança, dar a chance para que ela realmente possa voltar para a escola, ter uma chance de viver, né? Voltar a ter a liberdade. Que você pensar que o tratamento oncológico ou o tratamento até de doenças benignas aí são tratamentos longos, que eles passam muito tempo fora. Da escola, do convívio familiar, do convívio com a família. Esse seu ato pode estar mudando não só a vida de uma pessoa, como de uma família Uma inteira, família toda, né? né? Então, essa é a mensagem que eu acho que precisa ficar para todo mundo, que é a mais importante. Que você pode estar aí devolvendo o sorriso a uma criança, devolvendo uma criança para a sociedade, Uhum. né? É isso mesmo. Doutora, eu quero agradecer pela doutora ter aceito o convite para estar aqui. É, é um episódio assim muito emocionante, né? Tocante, e a gente entendendo a importância da doação da medula óssea. Quantas crianças, né, estão aí aguardando e de repente eu tô aqui, né? Uhum. E quantas mais pessoas estão aí sentadas e que poderiam estar lá doando e salvando uma vida, restaurando e reestruturando uma família, né? É. Muito obrigada, doutora, mais uma Imagina, vez. obrigada a vocês. E lembrando que a gente está sempre à disposição e podendo esclarecer, a gente está aberto a isso. Muito obrigada. Isso.